Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Na semana passada, terminou inclusive na última sexta-feira, um congresso dos fazendários. Não é? Os fazendários que são os funcionários da Secretaria da Fazenda. Os fazendários realizaram o 7º congresso e que debateu cidadania fiscal e a lei orgânica do fisco. Foi realizado num hotel aqui em Fortaleza e contou com a presença, inclusive, do Frei Leonardo Boff, professor, escritor. Achei, inclusive, muito interessante a presença de Leonardo Boff. Ele, inclusive, debateu o tema principal do encontro, cidadania fiscal e lei orgânica do fisco. Não é? O deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina, autor da proposta de emenda à Constituição, que prevê a lei, também participou do evento. A gente vai conversar sobre a temática deste congresso dos fazendários, realizado aqui em Fortaleza na semana passada. Eu estou recebendo aqui o doutor Liduino Lopes de Brito. Ele é servidor da Cefaz, não é? É diretor do Sintaf, que é o Sindicato dos Fazendários, não é? E ele vem acompanhando essa discussão da lei orgânica da administração tributária do Ceará. E eu recebo aqui também o doutor Fabiano Dadanal. Ele é membro da comissão da Lei Nacional da FENAFISCO. Ele é presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina. E a gente vai falar sobre este assunto a partir de agora no Questão de Ordem. Você participa do programa pelo nosso endereço eletrônico, está aí no seu vídeo. Através dele, você interage com a produção do programa. Pode sugerir, inclusive, assuntos, temas, não é? Inclusive sugerir até entrevistados, não é? A gente tem recebido sugestões de nome de pessoas, de temas que os nossos telespectadores desejam ver aqui debatido, discutido no nosso programa. Você pode usar esse endereço aí e interage com a Elenir, que é a nossa produtora aqui do Questão de Ordem. Doutor Liduino, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito prazer tê-lo aqui. Já esteve aqui alguma vez, não já, doutor? Não. Aí foi outros diretores do Sintaf. É verdade. Doutor Fabiano, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Eu achei interessante a presença do Leonardo Boff, né, no evento. Ele falou sobre cidadania fiscal, porque não tem nada mais cidadão do que o imposto justo, né? Quer dizer, as cidades precisam se desenvolver, as demandas precisam... Quer dizer, se a gente tivesse um mundo ideal, ou seja, em que todo o recurso que fosse arrecadado fosse de fato investido no bem comum da sociedade, era uma maravilha. Era uma maravilha. Mas aí temos alguns problemas. Primeiro, às vezes o imposto não é justo. É um primeiro ponto. Segundo, a corrupção, né? Alguém já disse aqui que no Brasil, para cada real declarado, tem um real que é sonegado. Isso é muito grave, é metade do dinheiro que a União arrecada, não é? É muito complicado isso, mas eu achei muito interessante a fala do Leonardo. Ele falou exatamente sobre isso, né? A importância da cidadania fiscal, é isso, doutor? Renato, o Leonardo Boff é para nós assim uma espécie de um guru. Guru? No congresso anterior, ele veio e deu a mensagem nesse sentido da cidadania fiscal. E nós procuramos que esse congresso, que terminou semana passada, ele é feito de 3 em 3 anos. Então, consequentemente, há 3 anos, ele esteve aqui, fez uma palestra nesse sentido. E nós procuramos as administrações do nosso sindicato, que tiveram 2 diretorias consecutivas a esse evento, procuramos trabalhar nesse sentido, com as orientações dele. Né? E nós perseguimos tanto essa questão da cidadania fiscal, que fizemos questão que ele viesse agora nesse congresso para avaliar o progresso que a gente havia feito nesse sentido, o nosso trabalho com a comunidade, o nosso trabalho com o entorno da Secretaria da Fazenda, né? E a abertura, palestra magna, foi dele. Sim. Né? E procuramos montar nos 2 dias seguintes, num dia, a problemática, e que sentido? Dívida pública, né? A questão da dívida dos estados, a dívida da nação, a questão da pobreza nacional, a pobreza do nosso estado, pobreza do Nordeste. E no segundo dia, nós colocamos o que é que a gente pode almejar para solucionar
esses questionamentos do primeiro dia. No segundo dia, que foi o dia 21, nós procuramos trazer o debate político, né, e a lei orgânica do fisco. Foi a estruturação desse congresso que passou. Muito bem. Aliás, eu estou vendo aqui que vocês debateram reforma tributária, que é uma reforma que não sai no papel no Brasil, né? Tem duas reformas que não andam aqui, é reforma tributária e reforma política. Tem jeito, né? Verdade. Não tem jeito. Eu, inclusive, fiz um programa aqui sobre, falou-se muito de reforma política, não é? E, quer dizer, a esquerda chegou ao poder e também não fez a reforma política. É muito complicado. A reforma tributária é outra, doutor Fabiano. Quer dizer, como é complicado. Esses assuntos não estão na ordem do dia da população, lamentavelmente. A cidadania brasileira é muito pobre ainda. Não é? A falta de informação, não é? O desnível cultural do nosso país. Esse é o tipo do assunto que o chamado povão discute, é imperceptível para ele. No entanto, é aqui que estão as raízes das grandes mazelas. Não é? A falta de investimento público, por exemplo, em saneamento básico, não é? E, quer dizer, a falta de políticas públicas adequadas. E aí um país por fazer. Né? O Brasil é um país por fazer, lamentavelmente. Eu queria que o senhor falasse, doutor Fabiano, o senhor é membro dessa Comissão Nacional dessa lei, não é? O deputado teve aqui também, o deputado Décio, não é? O que é que essa lei traz de novo, essa lei orgânica da administração tributária nacional? O que é que muda no Brasil? Bom, Renato, essa lei ela tem uma abrangência gigantesca. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. O tema aqui da nossa conversa, cidadania fiscal. O que é cidadania fiscal? Cidadania fiscal nós temos que abordá-la sob dois aspectos. Primeiro, o cidadão, aquela pessoa humilde que vai lá e paga o imposto. E o segundo aspecto, o órgão encarregado de arrecadar esses tributos. Você tocou aqui também na questão da educação da nossa população, esse assunto passa despercebido. Verdade. Então, o grande viés para a gente solucionar grandes problemas nacionais é trabalhar fortemente a educação. E o Sintaf, a FENAFISCO, no Brasil inteiro, desenvolve grandes projetos na área da educação fiscal. O que é isso? É esclarecer a sociedade da importância do consumidor ir lá e pedir o cupom fiscal, a nota fiscal, na hora que adquirir uma mercadoria. Por quê? Porque ali está destacado o imposto fiscal e esse imposto vai para o governo devolver para a sociedade na forma de prestação de serviço. No serviço de educação, saúde, infraestrutura. Agora, por que isso não acontece decentemente? Porque nós temos gestores públicos que não fazem a aplicação correta dos recursos públicos. E agora vem a cidadania na parte do órgão, o órgão arrecadador, a administração tributária. Por que nós estamos discutindo essa lei orgânica da administração tributária? Porque nós queremos ter um órgão encarregado da arrecadação de tributos forte, com autonomia, independência, com recursos financeiros próprios destinados à prestação deste fim, que é arrecadar tributos. E aí, como consequência, nós vamos ter o quê? Estruturas, instituições públicas fortes, com dinheiro, para que prestem corretamente os serviços públicos que a sociedade tanto deseja. Quer dizer, seria uma Receita Federal autônoma, é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Com independência funcional, o auditor fiscal ele vai o quê? Vai dever obediência exclusivamente à lei. Correto. Não agora botar isso na cabeça de quem manda na política é que é complicado. Qual é o presidente da República que vai querer uma Receita Federal que vai dizer para ele assim, não, esse dinheiro não vai para aí. Porque tem as opções políticas, muitas vezes equivocadas, não é? Quer dizer que aí, tudo bem, nós estamos na democracia, a população na hora de escolher os candidatos deve procurar se informar sobre os objetivos, os planos, os projetos. Mas o que o senhor está dizendo aí é extremamente importante. Agora eu lhe pergunto, aonde é assim no mundo? Existe algum parâmetro para a gente, por exemplo, na Alemanha é assim, nos Estados Unidos é assim, existe isso? Sim, inclusive nós estamos organizando um grande congresso internacional de direito tributário na Alemanha, possivelmente deve acontecer no mês de novembro deste ano, para justamente nós irmos até lá e verificarmos em loco o que eles têm lá de tão bom, tão funcionou. Hoje a Alemanha, todos sabem, ela está mandando no mundo, na comunidade europeia,
A parte de arrecadação de tributos lá é um exemplo que nós queremos ir até lá pessoalmente, conhecer e trazer para cá para o Brasil sugestões, as boas sugestões que temos ao nosso redor, no mundo, no país vizinho. Essa é a nossa intenção. Essa lei está tramitando no Congresso, ela prevê isso, essa lei orgânica, ela prevê esse órgão autônomo, está isso na lei, no projeto? Exatamente. Nós temos a PEC 186 de 2007, de autoria do deputado Décio Lima, do PT de Santa Catarina. É uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional que ela tem 2 parágrafos, apenas 2 parágrafos. O primeiro diz que a União, Estados, Distrito Federal e municípios terão que elaborar as suas leis orgânicas. Primeiro, uma grande lei orgânica de normas gerais que vai dar os parâmetros para as leis orgânicas estaduais e municipais. E o segundo parágrafo, que é o mais importante de todos, ele diz o quê? Ele diz que essas administrações tributárias elas terão autonomia funcional, financeira, administrativa e orçamentária. Imagine, Renato, nós termos hoje o judiciário sem independência, o juiz sem autonomia de poder prolatar sua sentença de forma totalmente independente. O que seria do nosso Brasil? Aí seria muito pior do que o que já é, né? Exatamente, exatamente. Então é esse ponto. Hoje nós temos o Ministério Público agindo com independência, isso é muito bom. Quiseram tirar, inclusive. O judiciário tem outros pecados, mas esse aí, o juiz, ele é completamente independente na hora, ele é senhor de si, acabou. A palavra dele, com base na lei, ele só tem, ele está sob o império da lei, só isso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E é esse ponto que nós queremos chegar com a nossa Lei Orgânica da Administração Tributária. Será que nós vamos chegar? Nós acreditamos que sim. Talvez demore 5, 10, 15, 20, 50 anos, 10 gerações, mas se a gente não plantar semente agora, com certeza lá na frente nós não vamos colher. Doutor Liduino, você pediu a palavra? É uma observação que você fez no início. Você disse que para cada real... Eu ouvi, não é minha. Alguém já disse, para cada real declarado tem um sonegado. Eu achei até um pouco mais, enfim. Pois se a gente trabalhar efetivamente nesse viés, só pegando a carga tributária se reduziria pela metade. Já imaginou? Então é nesse sentido que a gente quer estruturar esse órgão, né? Porque hoje, além do que o Fabiano falou, do retorno dessa carga tributária não ser correspondente ao que é desembolsado, isso. Ainda há a questão de uns sobreporem aos outros. Ou seja, o pobre hoje no Brasil está pagando imposto efetivamente pelo rico, exatamente, pela classe média. Exatamente. Né? Por quê? Porque o nosso sistema tributário, vem aí a outra coisa do nacional, o nosso sistema tributário é focado no consumo. Entra no supermercado, pronto. O milionário paga o mesmo imposto que paga o pobre. Isso não é justo. Não tem justiça fiscal aí. Então, aí está o nosso trabalho dessa administração tributária independente, né? Eu não poderia deixar de colocar isso porque as pessoas querem ver, de fato, aonde esse órgão poderia atuar de forma que a população tivesse o retorno de imediato. Aí um grande trabalho seria nesse sentido. Exatamente. Porque hoje o Brasil tem uma das mais pesadas cargas tributárias e a contrapartida, você vê a escola pública, aí a classe média, você paga o imposto para ter uma escola, não tem a escola, você vai pagar a escola. Você paga o imposto para ter saúde, não tem saúde adequada, vai pagar plano de saúde. Quer dizer, aí é uma coisa... Quer dizer, o Estado não devolve, arrecada, mas não devolve. Verdade. Quer dizer, você não tem transporte público de qualidade. Resultado, todo mundo andando de carro, está aí o sistema caótico de mobilidade urbana nas cidades. Eu não sei como é que está lá em Florianópolis, mas aqui em Fortaleza. O Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Você não pode, se eu quiser hoje aqui deixar o meu carro em casa, não, hoje eu não vou de carro, eu vou trabalhar hoje, eu vou lá para a Assembleia, não vou de carro. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho um sistema público de transporte confiável. É verdade. Que funcione decentemente. Decentemente, quer dizer, que seja de qualidade, que eu seja tratado. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, mas um contingente enorme da população é submetido diariamente
Aí, quer dizer, isso é muito ruim. O que nós observamos, principalmente as associações comerciais e industriais, batem muito nessa tecla, o impostômetro. Né? Uhum. A carga Lá tributária em São no Paulo Brasil, tem um impostômetro. a carga tributária no Brasil é alta. Mas espera aí, o Brasil ainda é um país por ser feito. Muitas obras precisam ser feitas. Para isso se precisa de dinheiro. Agora, nós temos que mudar o foco da abordagem, principalmente do empresariado, que tem grande acesso à mídia, que é o quê? É cobrar dos nossos gestores públicos a boa aplicação dos recursos públicos. É isso, é aí que está a pedra de toque. Nós temos que ter aplicações de recursos públicos aonde há necessidade, de forma correta. O desperdício leva a mais desperdício. Não há dinheiro que cubra o desperdício. É verdade. E punições, não é, doutor? Punições. Essa lei tinha que ter punições rápidas e para quem. Porque o problema do Brasil também é porque não há a questão da impunidade, quer dizer. Impunidade. Nada acontece, não é? É um A negócio nossa muito lei, sério. a nossa lei, se pagar, suspende a punição. Ah, é. A nossa lei hoje é. Você comete o crime contra a ordem tributária até ao ato de fazer o pagamento. Fez o pagamento, é suspenso Todas as as sanções. acusações. Tudo. Réu primário. Muito bem, eu vou pedir aqui um intervalo para a gente voltar já já. Eu estou aqui com o Liduino Lopes, que é da Cefaz, ele é do sindicato, aqui o Sintaf, e estou com o Fabiano Dadan, que é do sindicato lá de Santa Catarina e é da comissão da lei nacional, né, da federação, não é isso? A federação está acompanhando a tramitação desse projeto em Brasília, é isso? Sim, acompanhando diuturnamente. Onde é que ele está? Qual é o estágio que o projeto está lá? O projeto ele deu início em 2007. 2007. Vejam só os 6 anos já. Não, 7, vai para 7º ano. quantos interesses existem para que essa legislação não aconteça de fato. Mas felizmente o ano passado nós tivemos um progresso incrível, com o próprio autor da demanda da PEC 186 sendo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Então, no ano de 2013, nós conseguimos que ela passasse na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O ano passado também foi formada a comissão especial para análise do mérito desta comissão. Ela passou na comissão de mérito também da Câmara, ou seja, hoje ela está pronta para entrar na pauta de votação da Câmara dos Deputados. Vai para o Senado ou não? Esse tipo Sim, vai, sim. ainda vai. Duas votações. Esse é o problema. E se mexer no Senado, volta para a Câmara. Perfeito. Nós temos o nosso processo legislativo é muito complicado, né? Quer dizer, podia ser mais simplificado. Isso aí tudo complica, porque a gente, como disse o senhor, nós temos um país a fazer, nós temos nossas regras democráticas, temos que seguir as regras, mas é tudo muito demorado. O Brasil tem muita coisa a fazer. O senhor disse uma coisa aí que é base. Nós precisamos. O grande problema brasileiro é o quê? A má aplicação dos recursos públicos. Está aí a Copa do Mundo aí. Quer dizer, se a gente aplicar bem os nossos recursos, o nosso país arrecada bem. A União Federal tem uma arrecadação de trilhões. Então nós temos dinheiro para mudar muitas coisas e fazer um país melhor. Por que a gente não faz, né? Por que não é essa consciência? Né? Um país melhor, que funcionasse melhor, era melhor para todos nós. E olha só, Menos violento, mais seguro. Com todo esse desperdício que a gente acompanha diariamente, né, ainda assim acontecem mudanças lentas, mas acontecem. Obras são feitas, não na velocidade que nós gostaríamos, mas elas vêm acontecendo. Imagine se a gente tivesse uma fiscalização da aplicação desses recursos feita pela sociedade. Os observatórios sociais que estão espalhados pelo Brasil inteiro ali, a sociedade agindo diretamente contra os más gestores do dinheiro público. Nós teríamos um Brasil diferente, um Brasil crescendo de forma acelerada e atendendo às demandas que a sociedade merece e deseja. Muito bem, eu vou pedir aqui o nosso intervalo, questão de ordem, volta já. Todo dia é dia de um novo Ceará, um Ceará melhor pra gente viver, crescendo, estudando, trabalhando, construindo. É o Ceará sorrindo e fazendo acontecer.
Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará. A Assembleia Legislativa começou a campanha Ceará Sem Drogas. A discussão vai ser levada para todo o Estado, prevenindo a população e buscando soluções para resolver o problema. Participe da campanha. Juntos ficamos mais fortes para combater essa verdadeira tragédia que destrói alegrias, famílias, futuro e muitas vezes a própria vida. Ceará Sem Drogas, uma luta de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Estamos falando aqui de imposto, de fisco, de lei orgânica do fisco, que é um projeto que está tramitando lá em Brasília, de autoria do deputado federal Décio Lima. Ele é do PT de Santa Catarina. Eu estou aqui com dois fazendários, que é o Liduíno, que é aqui da Cefaz, e o doutor Fabiano, que é do Sindicato dos Fazendários lá de Santa Catarina, e ele integra a Comissão da Lei Orgânica Nacional da FENAFISCO, que é a federação que reúne os fazendários em todo o país. E eles estão acompanhando a tramitação desse projeto, que é muito importante. Agora, doutor Fabiano, doutor Liduíno, com esse projeto, senhor, sai a reforma tributária? Por que é tão difícil fazer uma reforma tributária mais justa neste país? Porque é muito complicado, não sai a reforma. O Brasil precisa da reforma tributária e da reforma política, para a gente andar melhor, não é? Fazer a política funcionar, porque as decisões são políticas. A gente precisa fazer a política funcionar melhor. Não dá para funcionar melhor com 30 e tantos partidos políticos. É um toma lá da cá. Quer dizer, o governo precisa ter 39 ministérios para acomodar partidos. Isso não funciona. Quer dizer, o governo americano tem 12 ministérios, o Brasil tem 39. Isso é impossível, né? Impossível. Por que não anda, doutor Liduíno? Me esclareça. E essa lei, o senhor acha que ela é um passo para a gente caminhar para uma reforma tributária? Um dos temas, Renato, do Congresso, no primeiro dia, sim. Que era justamente a gente levantar a questão dos problemas. Como eu falei, dívida pública, né, a pobreza, e você lembrou muito bem do tema reforma tributária. Foi até uma palestra com o Hugo de Brito Machado, né, o nosso grande professor Hugo, e o nosso projeto também, que a gente tem uma comissão na FENAFISCO, na nossa federação, de lei orgânica, né? Reforma tributária. E esse debate acerca da reforma, porque a reforma não sai, primeiro, preciso que a população saiba que o governo federal fez a sua reforma tributária. Em que sentido? Como ele tinha prerrogativa de criar os impostos, as contribuições, né, compulsórias, então ele aumentou essa carga tributária no consumo, mais uma vez a história do consumo, e fez com que a sua captação de recursos, né, fosse suficiente para atender esse número de ministério que você está falando. Então, nesse caso, como ele está com arrecadação suficiente, não tratou de fazer essa resolver o problema dele. Isso, essa reforma de base que a gente tanto almeja, né? De tirar esse peso, essa carga tributária desse consumo, né? Então, esse daí é um grande fator nessa questão dessa reforma não ter saído. E nós temos proposta da federação nesse sentido dessa reforma tributária. Agora, com a nossa administração tributária, com sua autonomia, trabalhando nesse sentido, Fabiano pode até explorar esse tema, nós, consequentemente, não diria que a gente faria rapidamente essa reforma tributária, porque é uma questão até estrutural. Mas perseguiríamos com mais afinco, porque, de certa forma, se você se recordar bem, somente nas alternâncias de governo é que a gente fala em reforma. Agora, na campanha que vai para presidente, vamos falar em reforma, em reforma. Aí, depois que muda o governo, perfeito, acabou-se. O assunto morre. Então, quem senta na cadeira, esquece. Mas não pode ser assim eternamente. Não, e a questão da reforma tributária, a gente diz que ela não aconteceu. Na verdade, ela vem acontecendo paulatinamente.
o governo federal ele vem feito a sua reforma tributária como? Criando as contribuições, que tem um detalhe importante nas contribuições criadas pelo governo federal, que o dinheiro arrecadado fica 100% com a União. Não é repartido. Não repassa. Não entra naquele bolo. Né? Não é repartido a estados e principalmente a municípios, que é onde a gente mora. Isso. É ali que a gente precisa da demanda do serviço. E o dinheiro não chega. É verdade. Não chega. Né? Então, Ninguém mora na União, todo mundo mora numa cidade. numa cidade, exatamente. Então a reforma tributária, ela vem acontecendo. Agora, outro problema que existe na reforma tributária, ninguém quer perder nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Municípios, estados e União não querem abrir mão da sua arrecadação. Nem que seja para se criar um modelo novo, se refazer o pacto federativo e aí sim se redistribuir a questão da instituição dos tributos, né? Isso não se quer discutir, mas o caminho passa por ali. Uma reformulação do pacto federativo, uma redistribuição dos tributos, quais os tributos que devem ficar com a União, com estados e municípios, como deve ser essa repartição de tudo que é arrecadado. Né? Com certeza hoje, se 70% do que é arrecadado fica na União, 70%, né? Nós tínhamos que inverter essa lógica. Claro. 70% do que é arrecadado tem que ficar com o município. Mas por que a União não quer mudar essa lógica? Que para ela é muito melhor que o seu prefeito venha lá com o pires na mão e peça o dinheirinho lá para aquela obra determinada. Porque depois a gente sabe Dependência política. como funciona a política. Exatamente. Agora doutor Fabiano e doutor Linduino, essa história do imposto, mas o senhor quer completar, doutor? Eu queria completar no sentido que ele falou na visita à Alemanha, Sim. porque é justamente nesse sentido. Lá o repasse é no sentido inverso. Né? Se o município, ele deu no exemplo, recebesse os 70%, ele teria que fazer o repasse para a União e para os estados, que é o caso, né? Não ficaria com o pires na mão. Então nós pretendemos, no final do ano, fazer essa visita para conhecer o sistema tributário alemão, né? Quer dizer que é considerado o mais eficiente sistema tributário do mundo, da Alemanha? Um dos melhores. Um dos Um melhores. dos melhores. O imposto único, que já se falou nesse país, era uma boa saída? Como é que seria isso? Imposto único, doutor? Me explique. Que até hoje eu não compreendi bem. Como é que seria isso? Eu já vi gente dizer que é inviável, já vi gente defender. Enfim, é uma discussão que não tem fim também. O Brasil funcionaria melhor com um imposto único. Como é que seria isso? Eu só faço um alerta para o seguinte: qual seria a alíquota desse imposto para substituir essa carga tributária? Então eu vejo isso com um certo receio. Utopicamente, você distribuir uma carga tributária dessa, bem, na assertiva do sistema tributário, creio eu que se a gente houver uma dosagem, porque quando a Constituição deu autonomia para cada ente tributário, o município, tem até uma corrente contrária a essa autonomia de município, mas é lá onde o cidadão vive. Como Por que a gente não corrigiu isso na Constituição de 88? Era o grande momento de fazer o Pacto Federativo. Quer dizer, o Brasil perde as suas oportunidades históricas. O grande momento desse Pacto Federativo seria na Constituinte. Exatamente. Repactuar tudo. Vamos passar uma régua aqui nesse país, vamos repactuar. Estava nascendo de novo a democracia. Mas o Brasil perde Perde as grandes as oportunidades. grandes oportunidades da história. É impressionante. É verdade. Quer dizer, é falta de compromisso político, não é? De quem estava lá. Eu sei que muita gente pode ter até tentado, mas o fato é que não saiu. Não saiu. Como eu falava, a questão da autonomia, ela é expressa na capacidade de cobrar imposto. Né? Então, quando a União concentra 70%, ela está dando um recado para os demais entes políticos. Sou eu quem mando. Apesar da gente conviver numa federação, nossa Constituição está estipulada. Por isso que eu faço questão de frisar essa questão da autonomia, certo? Dos entes federativos. Então, nós queremos para a nossa
a administração tributária, autonomia, também nesse sentido. Porque sem autonomia nós não poderemos emplacar as questões tributárias desse país. Por determinação de governo, determinação política, você disse a frase-chave, nós temos que obedecer especificamente à lei, não aos governos de plantão. Essa discussão é interessante. Nós agora estamos no meio de um debate que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. O Congresso vai apreciar o veto da presidente Dilma a um projeto que devolve às assembleias a autonomia para definir questões de criação de municípios. Porque não tem sentido isso ser lá em Brasília. Ora, se nós temos as assembleias legislativas, quem sabe o problema de Santa Catarina é a Assembleia de Santa Catarina. Quem sabe o problema do Ceará é a Assembleia do Ceará. Agora, por que a lógica foi centralizar lá? Exatamente para a União não perder dinheiro. Porque na medida em que você descentraliza da autonomia, porque há necessidade que existem critérios, por exemplo, aqui no Ceará mesmo, nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia, que é rigorosíssima nos critérios. Não se justifica o discurso de que isso vai ter uma farra de município. Não, a lei é rigorosa. Mas a União não quer perder nada. Tem sentido lá em Brasília definir sobre a criação de um distrito aqui no Ceará que tem tudo para se emancipar. Quer dizer, isso não entra na... É exatamente o que o senhor está dizendo. A União não quer perder nada. Na medida que você vai criar município, você vai abrindo a porta de expandindo o imposto por município, que é onde deve estar o dinheiro, para as coisas funcionarem bem. Quer dizer, não é isso. É isso. Infelizmente é isso. Então, nós precisamos fazer no Brasil grandes reformas estruturantes, né? Passa por uma reforma tributária justa, que leve ao imposto justo, passa por uma reforma o que é o imposto política. justo, doutor? De repente o nosso telespectador, o que seria o imposto justo? Imposto justo O IPTU, por exemplo, toda vez que aumenta o IPTU que é um imposto importante, porque nós vivemos na cidade. Mas o que é imposto justo? Imposto justo é um conceito subjetivo, mas eu acredito que a nossa população ela entenderia muito facilmente o que é o imposto justo. O imposto justo é aquele valor de tributo que o cidadão paga e ele recebe em troca o benefício do serviço público de qualidade e aquele serviço desejado. É o que não temos no Brasil. É o que nós não temos. Nós estamos muito longe de termos um imposto justo. 37% de carga tributária hoje que o Brasil tem, talvez fosse um imposto justo. Se esses 37% fossem devolvidos para a sociedade brasileira na forma de prestação de serviços de qualidade. Que você não precisasse botar seu filho numa escola particular, contratar um plano de saúde, contratar segurança particular para cuidar da sua casa, blindar o seu carro. Né? A partir do momento que nós tivermos a satisfação da sociedade com os serviços públicos mais essenciais, saúde, educação. E hoje no Brasil, segurança, né? Segurança, principalmente segurança. Hoje o Brasil, eu acho que é o grande problema brasileiro, já é a segurança pública. Aí nós podemos dizer, com certeza, que nós temos um imposto justo no Brasil. É verdade. Doutor Fabiano, doutor Liliano, pois não, doutor. Nessa linha do imposto justo, nós temos um trabalho apresentado nesse congresso pelo nosso diretor Wildes, inclusive fez um artigo no jornal O Povo acerca desse raciocínio. Ele diz que o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos gasta 49% desses 2 salários mínimos com imposto. Absurdo. Aí onde é que está a justiça, né, fiscal? Num negócio desse. Se não há justiça fiscal, não há justiça social, que é a justiça que a gente está. Então, temos que, de alguma maneira, equalizar para esse pagamento não ser extorsivo, né? Porque já está havendo aí uma extorsão do cidadão. Bom, a visita que vocês vão fazer, o encontro vai ser na Alemanha mesmo, né? Na Alemanha, novembro. Novembro. É isso aí. Nós temos programado lá, queremos montar um congresso onde a gente consiga lá ter palestras sobre a tributação alemã, como é que funciona o sistema alemão de tributação. Queremos visitar as repartições alfandegárias da Alemanha, queremos visitar o Porto de Hamburgo, que é o maior porto
de movimentação de mercadorias do mundo, lá dentro do Porto de Hamburgo, nós temos 40 mil auditores fiscais trabalhando. Para você ter ideia, no Brasil nós temos em torno de 25 mil auditores fiscais federais. E mais ou menos aí uns 40 mil auditores fiscais estaduais. Então veja a diferença, a importância que eles dão no combate à sonegação lá na Alemanha. E queremos também fazer uma visita ao Parlamento Europeu. Nós estamos aqui no Parlamento do Estado do Ceará. Nós queremos conhecer o Parlamento alemão, como é que é o processo legislativo de confecção da legislação do modelo alemão e trazer as boas ideias, as boas práticas mundiais e ali da Alemanha e entender um pouco por que a Alemanha está tão bem, está mandando no mundo, principalmente na questão econômica, financeira, e tentar trazer isso para o Brasil com novas ideias, com novos projetos, plantando a semente para que daqui a 10, 15, 20 ou 50 anos ou 100 anos a gente consiga promover as transformações que o nosso Brasil deseja e merece. Aliás, a Alemanha deu uma grande demonstração de vitalidade econômica quando o muro caiu e tinha um verdadeiro apartheid social, né? Que a Alemanha Oriental era pobre, atrasada tecnologicamente, e a Alemanha Ocidental. E incrível como eles fizeram essa simbiose. E hoje a Alemanha é um todo que funciona. Isso é impressionante. Né? Isso tem muito a ver também com a cultura deles lá, os alemães. Né? Mas no Brasil a gente precisa acreditar que a gente pode fazer algo nesse país. A gente não pode ficar eternamente achando que esse país vai sempre ser assim. Desigual, violento. Quer dizer, um país onde você não pode mais sair nas ruas, que você pode ser assaltado. Isso é uma coisa que não entra mais na cabeça de ninguém. Quer dizer, a gente... E tudo passa necessariamente pela justiça fiscal e por uma reforma tributária. É isso aí. Eu queria agradecer, doutor Liduino e doutor Fabiano, muito obrigado por terem vindo. Não é? Eles que estiveram aqui conversando sobre o Congresso dos Fazendários, que foi realizado semana passada, que debateu cidadania fiscal e lei orgânica do fisco, não é? E ficamos sabendo também que há uma emenda que está tramitando em Brasília, está pronta já para ir à votação, dependendo aí da mesa, né? Da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Não sei se esse ano é um ano político. O Brasil é sempre assim, a eleição de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos é um ano político no Brasil. Aí é complicado. Não é? Seria bem melhor que se esses mandatos se coincidissem, a gente tivesse uma eleição de 4 em 4 anos. Mas obrigado por terem vindo. Foi muito bom tê-los hoje aqui no programa. Questão de ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.